Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus. Estamos em um culto de missões. Eu me sinto muito feliz por essa oportunidade. Irei tentar segurar minha Bíblia aqui na minha mão mesmo. Ela é um pouquinho pesada, mas vai dar certo. O texto em que nós lemos é um texto bem sugestivo para o momento. Porque esse texto de Atos dos Apóstolos, o próprio Atos dos Apóstolos, ele vai narrar o crescimento da igreja. Quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, você vê a evolução da igreja, o crescimento da igreja, como a igreja começou, como a igreja se espalhou, os missionários que foram enviados. Quando nós começamos a observar o livro de Atos dos Apóstolos, aqui Atos dos Apóstolos, nós começamos a querer fazer mais, porque o exemplo de outros nos impulsiona a querer fazer mais. Toda vez que você começa a ler o Atos dos Apóstolos, que você começa a ver como a igreja primitiva trabalhava, e nós nos colocamos como obreiros de Deus, como aqueles que pregam, aqueles que fazem, tendo esses homens que iniciaram ali como exemplos, nós olhamos para nós mesmos, para aquilo que nós estamos fazendo. E de vez em quando eu sei que bate aquele sentimento primitivo na gente, de querer ser igual à igreja de Atos, de querer ser igual àquela igreja que começou, aquela igreja que avançou, aquela igreja que prosperou, que tinha tudo em comum. E aqui está um grande segredo da coisa, de dar certo, é quando nós temos algo em comum. Sempre que você tem algo em comum, o risco daquilo dar certo, se vocês querem fazer, é grande. Mas isso não serve somente para a igreja, serve para qualquer coisa da vida. Se você faz ali um grupo, e aquele grupo tem tudo em comum, a chance de prosperar é maior, a chance de dar certo é maior. Porque enquanto você está fazendo aqui, o outro está te dando cobertura, está te dando base para fazer. Enquanto um missionário era enviado ali, a igreja ficava de joelhos orando, a igreja ficava intercedendo, a igreja ficava firme na missão. Eles tinham tudo em comum. Não era desse jeito, como nós pensamos, um missionário é enviado, e o outro fica daqui, querendo puxar o tapete, querendo dizer que não vai dar certo. A igreja de Atos dos Apóstolos não era assim. A igreja primitiva não era assim. Por isso eles foram prósperos na missão, porque eles viviam a verdadeira unidade. Não era cada um por si e Deus por todos. Eles eram realmente unidos na missão.
E quando nós entendemos e temos esse sentimento de sermos unidos na missão, vai dar certo. Vai acontecer. Os frutos serão vistos. E a igreja de Atos dos Apóstolos, deixa eu só abrir novamente, porque o vento levou as páginas. Eu peço permissão para os irmãos para eu colocar o meu celular aqui em cima. Vou bloquear. Somente para o vento não levar as páginas. E aqui eu já quero iniciar o texto que Deus colocou no meu coração, quando ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Se nós formos ler esse texto e apenas ficarmos aqui, nós não iremos entender de fato o que esse texto quer dizer. Quando a palavra diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Observe, o ser humano ele é falho, o ser humano ele é cheio de falhas. Aqui, nós podemos observar nos nossos dias de hoje, que uma grande falha nossa é a procrastinação. Quem abre a boca e dizer que não procrastina, está mentindo. Todo homem procrastina. Todo homem é tendencioso a procrastinar. O que você tem que fazer é se policiar contra essa procrastinação que te persegue, contra esse desejo de parar, esse desejo de querer parar com tudo, de não dar mais um passo à frente, de desistir. A procrastinação, ela sempre vai estar ali, batendo na tua porta. E o interessante é que pessoas para te motivar são poucas, mas pessoas para dizer para ti, rapaz, desiste, porque isso não tem futuro, são muitos. São muitos aqueles que se aproximam e dizem para você, desiste desse projeto, porque isso não vai dar certo. A igreja não vai apoiar isso. O povo já cansou disso. E fica naquela mesmice de dizer que não vai dar certo. E às vezes, Juraci, nós acabamos frustrando os nossos próprios sonhos, por causa de pessoas que se levantam para apoiar a tua procrastinação. Por quê? Porque isso nos tira da chamada, isso tira o nosso foco da missão. Se eu pedir para você contar por quantas vezes você tentou desistir no meio do caminho, se eu pedir para você contar quantas vezes você tentou desistir da chamada, tentou desistir daquilo que Deus te confiou, foram muitas vezes. É a procrastinação chegando, é o desejo de abandonar tudo, esse ser humano falho. Às vezes nós queremos desviar o caminho, mudar a rota, seguir em outra direção, jogar tudo para trás e dizer, desse jeito não dá mais certo, não está acontecendo as coisas que eu pensei que iria acontecer. Mas é nessa hora que entra o Espírito Santo de Deus, aquele que não nos deixa procrastinar, aquele que olha para você e diz assim, ei rapaz, você está no caminho errado, não foi para isso que eu te chamei, não é para isso que você foi chamado, não é isso que você deve fazer. O que você deve fazer é buscar o Espírito Santo para receber poder. É isso que nós precisamos entender, porque a procrastinação ela está ali. Vocês acham que os discípulos não eram tendenciosos a pararem? Vocês acham que por hora ou outra Pedro não queria voltar para a pescaria? Por hora ou outra os discípulos tentavam parar, mas só que o Espírito Santo de Deus batia na porta e dizia, Pedro, se tu continuar, tu vai receber poder. A virtude do Espírito Santo vai descer sobre ti. E eu quero falar para essa igreja que está aqui hoje, porque essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Você que é jovem, muda a tua rotina, muda o teu caminho, muda o teu modo de agir. Talvez você esteja seguindo por um caminho que Jesus não está interessado que você siga. Talvez você está querendo seguir uma direção que não é aquela que Deus quer que você siga. E nós vamos para um culto que nem esse, nós não entendemos porque Deus não age. Nós precisamos nos entregar ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo dominar as nossas vidas. E a palavra de Deus diz assim, olha, mas recebereis a virtude
do Espírito Santo que há de vir sobre vós. É poder, é unção. E quando ela diz que há de vir sobre vós, observe que é algo de cima. Sabe o que nos faz não dar o próximo passo, irmão Benedito? É porque nós estamos virando crentes terrenos. Nós estamos virando crentes que só pensam nas coisas daqui de baixo. Nós só estamos virando aquele tipo de crente que só quer as coisas da terra. Mas quando a Bíblia diz que há de vir sobre vós, quando a Bíblia fala que há de vir sobre vós, não vem de baixo, irmão Benedito, porque sobre vem de cima. Deus, Ele não está interessado em te ver você prosperando apenas nas coisas dessa terra. Deus quer te ver você crescendo em graça, em conhecimento. Deus quer ver você cheio da unção de Deus. Deus quer ver você com autoridade para pregar, para expulsar demônios. Deus quer ver você com autoridade, mas só que essa unção vem de cima. Essas coisas vêm de cima. Nós temos que parar de pensar nas coisas que estão aqui embaixo. Essas coisas terrenas que não fazem nós sairmos do lugar. Quantas pessoas não estão frustradas? Quantas pessoas não desistiram da chamada? Quantas pessoas não passaram por esse púlpito aqui? Quantas pessoas não cantavam? Quantas pessoas não oravam? Quantas pessoas não choraram? Não caíram arrebatadas aqui? Os meus olhos já viram tudo isso acontecer. Sabe o que acontece? A terra começa a tomar tudo aquilo que é espiritual. A terra começa a tirar tudo aquilo que é espiritual. E nós começamos a olhar só para o que é daqui, só para o que está aqui. E parece que aquela unção que foi sentida outrora não tem mais valor nos dias de hoje. Parece que aquelas lágrimas que nossos pais derramaram outrora, para nós não tem mais valor nenhum. Quem aqui ainda valoriza a lágrima que os seus pais derramaram? Quem aqui ainda valoriza o choro que a tua mãe derramou por ti aqui? Eu posso te dizer que eu só estou aqui hoje porque choraram muito por mim. Porque se dependesse de mim, eu não estaria aqui hoje. Mas foi a força de uma oração que me manteve de pé. Foi a força de uma oração que me manteve aqui. É nós honrarmos aquilo que os nossos pais fizeram lá atrás. É não desistirmos da chamada. Não existe ministério que cresce sem lágrimas. Não existe ministério que cresce sem a presença de Deus. Sem a unção do Espírito Santo, que só vem de cima. Nós precisamos buscar as coisas de cima. Nós precisamos olhar para cima. E a palavra de Deus diz, fique comigo na mensagem, porque Deus, Ele vai entregar tudo aquilo que você precisa ouvir nesta noite. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Quando a Bíblia diz ser-me-eis testemunhas, a Bíblia ela está fazendo uma eleição, porque não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Quando a palavra de Deus diz ser-me-eis testemunhas, não é uma palavra jogada ao vento, não é uma palavra aleatória, isso passa de uma base que é uma escolha, que é uma eleição. Não é qualquer um que vai ser testemunha, não é qualquer um que vai ser escolhido. Essa palavra ser-me-eis é uma palavra de apresentação. É como se Jesus te chamasse aqui na frente, mostrasse você para todo mundo que está aqui e falasse assim: Samuel, Gabriel, e começasse a chamar de um por um. É como se Jesus começasse a olhar para a igreja, selecionasse e falasse: vem aqui na frente. Olhasse para eles e dissesse assim: ser-me-eis testemunhas. É uma apresentação. Não é qualquer um que serve para ser testemunha, porque a palavra testemunha, ela não deriva de algo evangelístico. Não, a palavra testemunha é quando você é convidado, é quando você é capaz para testemunhar sobre algo diante de um júri. Só vai ser testemunha quem é capaz de testemunhar.
Quem não é capaz de testemunhar não serve para ser testemunha. E se for, vai colocar tudo a perder porque vai falar besteira. Não é todo mundo que serve para ser testemunha. Para ser testemunha tem que estar presente. Para ser testemunha tem que conhecer. Não é qualquer um que serve para ser testemunha. Será que se Deus olhasse para nós aqui neste momento e nos convidasse para ser testemunha dele nesse mundo aí fora, quem seria capaz de ser testemunha? Quem seria capaz de testemunhar e não envergonhar Cristo? Quem seria capaz de testemunhar e as pessoas olharem para você e falarem, pelo semblante dele, eu sei que tem Deus na vida dele. Eu sei que o que ele está falando é verdade. Quem aqui dentre nós ainda tem o prazer de dizer, não, eu vou testemunhar porque eu conheço meu Deus. Porque eu não posso me omitir. Eu não posso me calar diante daquilo que eu vi e que eu ouvi. Nós precisamos aprender com a igreja primitiva. Nós precisamos ser mais primitivos. Será o que é que está tirando o nosso vigor? A nossa vontade de fazer. Porque a igreja primitiva mesmo em prisão ela pregava. Mesmo debaixo de açoite ela pregava. Mas às vezes eu olho para mim e eu digo, Deus me ajuda. Deus me sustenta. Não me deixe parar. Porque a procrastinação, meu irmão, ela sempre bate na tua porta. O que te motiva a prosseguir é a oração. O que te motiva a prosseguir é a santificação. É o contato espiritual com Deus. Que te motiva a prosseguir. Porque se nós nos afastarmos de Deus e olharmos só para o que está aqui nessa terra, nós não servimos para ser testemunha do Deus Todo-Poderoso. E eu quero te dizer, você não sabe a força que uma testemunha tem. Uma testemunha, ela pode ajudar um advogado. E sabe quem é o nosso advogado? É Jesus. Sabe quem é o teu advogado? É o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele é o Paracletos, advogado. O Espírito Santo que tanto nos ajuda. O Espírito Santo que tanto chora por nós, mas nós não nos dispomos a ajudar a nós mesmos. Chegou um tempo na minha vida que eu olhei para mim mesmo e eu disse para mim, Deus, por que eu não sou aquele Joel de antigamente? Por que eu não sou aquele Joel adolescente? Aquele Joel que queria fazer. Aquele Joel que chorava nas madrugadas pela chamada. Aquele Joel que batia na porta do céu dizendo Deus, 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 Deus todas as noites. Chegou um tempo da minha vida que eu olhei para mim mesmo. E eu comecei a questionar com Deus, Juraci. Porque a procrastinação ela sempre bate à nossa porta. E quando nós nos sentimos querendo parar, nós precisamos falar com Deus. Tem gente que se acostuma com a frieza espiritual. Tem gente que se acostuma com tudo isso que está acontecendo. Um certo dia o Espírito Santo falou para mim. Ele falou para mim, eu quero o Joel de antigamente. Ele falou para mim, Leonete, eu quero o Joel de antigamente. Talvez você não saiba o que significa isso, mas para quem tem chamada, sabe o poder dessa palavra. De você estar clamando pela presença de Deus e sentir que o céu está fechado. E o Espírito Santo chegar para ti e dizer, eu quero o Joel de antigamente. Porque de uma hora para outra parece que tudo muda. De uma hora para outra parece que nada é mais igual.
E eu sei que isso acontece na tua vida também. Mas eu estou aqui, aqui diante de ti para contar a minha experiência. O Espírito Santo chegou para mim dentro do meu quarto, porque muitas coisas na minha vida espiritual aconteceu dentro do meu quarto. Mas será que dentro do teu quarto ainda é um lugar espiritual? Será que dentro do teu quarto Deus ainda tem a liberdade de entrar? De vez em quando eu me acordo de madrugada e eu fico pensando, será que ainda tem alguém orando de madrugada? Será que ainda tem pregador de pé de madrugada? Será que ainda tem cantor de pé de madrugada? E o Espírito Santo, ele sempre te fala o que ele quer que você mude. E o Espírito Santo, ele falou para mim, eu quero o Joel de antigamente. E quando ele falou o Joel de antigamente, eu não entendia. Porque às vezes nós não entendemos, mas o hábito de falar com Deus às vezes vai mudando. Tem gente que tem pressa para falar com Deus. Se você não consegue falar com Deus, você não pode querer fazer missões. Porque se você não fala com Deus, como é que você vai falar para outra pessoa? Se você não consegue falar com Deus, como é que você vai evangelizar alguém? Se você não tem intimidade com Deus, como é que você vai falar de Deus para outra pessoa? Isso não existe. Isso é hipocrisia. Primeiramente, nós temos que nos voltarmos para Deus. E eu sei que, igual Deus falou comigo, Ele fala com muito crente aqui neste momento, que Ele quer aquela pessoa de antigamente que você era, que Ele quer aquela pessoa do primeiro amor, aquela pessoa do choro, aquela pessoa das lágrimas. E o Espírito Santo, Ele falou comigo, o Juraci, Ele deu até data. Eu perguntei ao Espírito Santo, Ele disse assim, eu quero o Joel de antigamente. Eu disse, mas quando? Que antigamente? Ele disse, eu quero aquele Joel lá do começo. E o interessante de quando a gente fala com Deus, foi quando eu comecei a entender Jó. Porque Deus falava com Jó fazendo perguntas. E quando nós começamos a falar com Deus, isso só entende quem tem experiência. Deus, Ele começa a te perguntar as coisas. E às vezes você começa a falar seus próprios erros, sem saber naquilo que você estava tropeçando, naquilo que você estava errando. Mas é necessário você voltar para o primeiro amor. É necessário você voltar a ser aquele crente de antigamente. E o que o Espírito Santo falava de mim era a minha melhor versão de crente. Era a minha melhor versão de crente que o Espírito Santo cobrava de mim. Será que aqui no nosso meio tem alguém que se lembra em que ano você viveu a sua melhor versão de crente, de servo de Deus? Será se você consegue se lembrar? Era isso que o Espírito Santo cobrava de mim. E eu me lembrei, depois de muita oração, depois de muita conversa com Deus, eu me lembrei qual foi o ano que eu vivi a minha melhor versão de crente. E parece que tudo é no começo, Juraci. Parece que tudo é no começo. Parece que é um gráfico que você começa, faz assim, depois diminui. Quando diminui, o Espírito Santo te exorta. Se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, Ele vai te chamar para o começo de novo. E você vai entender que no começo tem uma subida. E você sobe de novo na presença de Deus. Só que a vida com Deus, ela é assim mesmo. O importante é você não parar, é não fraquejar na missão. Se caiu, bate a poeira, começa de novo. Porque crente frustrado não serve para pregar a palavra de Deus. Você precisa vencer. Quando a Bíblia fala negar a si mesmo, é você vencer os seus próprios traumas. É você vencer aquilo que te impede de prosseguir. Isso é negar a si mesmo. É isso que o Evangelho chama de negar a si mesmo. Ou o que é que você entende de negar a si mesmo? E a palavra de Deus, ela continua e nós vamos encerrar. A
palavra de Deus diz, já mudou de novo, meu Deus, deixa eu procurar aqui. No verso de número 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Observa, começa em Jerusalém, depois passa para a Judéia, depois passa para Samaria, depois para os confins da terra. Quando a Bíblia diz ser-me-eis testemunhas, Ele está te chamando. Isso chama-se chamada. Isso é chamada. Ser-me-eis testemunhas. Ele te convocou para essa missão. Você lembra quando Deus chamou você pessoalmente? Eu quero pedir que você pare só um minutinho. Talvez você não esteja dando valor nenhum às minhas palavras, mas eu já disse para você que eu sou uma pessoa totalmente desprovida de vaidade. Eu não tenho vaidade para pregar, eu prego aquilo que o Espírito Santo manda eu pregar do jeito que Ele quer que eu pregue. Pare para pensar. Você lembra o dia que Deus falou contigo pessoalmente? Você lembra qual foi a chamada que Ele te fez? Eu quero que você volte para esse dia, porque esse dia foi o dia que Ele olhou para ti e disse: ser-me-eis minha testemunha. Samuel, ser-me-eis minha testemunha. Gabriel, ser-me-eis testemunhas. Juraci, ser-me-eis testemunha. Foi o dia que Ele te chamou. Você consegue se lembrar disso? Eu não sei para você, mas para mim foi muito especial. Porque eu buscava por isso. Eu chorava por isso. Será que você ainda consegue dar valor à chamada? Será que você ainda consegue se lembrar daquela época que Jesus te chamou? Você lembra que tipo de crente você era quando Ele te chamou? E a palavra de Deus diz: e ser-me-eis testemunhas. Em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Quando Ele diz em Jerusalém, Jerusalém é o lugar do aperfeiçoamento. Jerusalém é onde Jesus vai moldar o crente. Jerusalém é onde Jesus vai tirar de você todo defeito. Porque a palavra Jerusalém, ela tem dois significados. O significado de Jerusalém, primeiro é você ter respeito por Deus. É você temer a Deus. E o segundo significado da palavra Jerusalém é aperfeiçoamento. Você precisa entender aonde você está. Você precisa entender onde você está. Porque tem gente que quer pular etapas, tem gente que não quer começar por Jerusalém. Tem gente que não quer sentir a dor do anonimato. Tem gente que não quer sentir a dor de ser moldado, de ser quebrado. Mas toda boa obra começa por Jerusalém, o lugar do aperfeiçoamento. Só que depois de Jerusalém, a Bíblia diz que vai para a Judéia. Na Judéia já é diferente, porque Jesus te chama para os montes. Porque a Judéia fica situada nos montes. Quando Jesus te chama para os montes, Ele está te chamando para a intimidade. Ele está te chamando para a comunhão, para a santificação, para conhecer Ele, para a oração. E a palavra Judéia, ela tem um significado, Juraci. O significado da palavra Judéia é cântico, é louvor. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele que suportou as dores de Jerusalém, aquele que suportou o anonimato, Deus vai pegar na mão e conduzir até a Judéia, vai chamar para os montes e vai te dar um novo cântico espiritual. Deus vai colocar na boca daqueles que suportam o anonimato, que suportam o aperfeiçoamento de Jerusalém, daqueles que querem e se deixam ser levados na mão do oleiro. E depois que sai de Jerusalém, Ele pega na tua mão e Ele te leva para Samaria. Em Samaria começa a missão. É em Samaria que se conhece o obreiro. É em Samaria que Deus começa a olhar quem realmente serve para a obra e quem não serve. É em Samaria que a peneira começa a passar, a peneira espiritual de Deus. E muita gente não suporta a Samaria, por quê? Porque pularam etapas. E Samaria significa um povo caridoso. Samaria significa um povo caridoso.
Quando você chega em Samaria, a primeira missão sua é demonstrar amor, porque sem amor ninguém serve para a missão. Sem amor, sem a caridade, não serve para a missão. Como para a missão sem amor? Como você vai olhar para aquele que está caído, se você não tem amor? Será que você vai passar por ele cantando? Será que você vai olhar para ele no chão? Vai bater a poeira da sua túnica e dizer: eu sou profeta, e continuar a sua caminhada? Para exercer a missão precisa demonstrar amor. Não é de qualquer jeito que a obra de Deus é levada. Precisa demonstrar amor por aquele que está caído. Mas nós não temos o sentimento de chorar mais por aqueles que estão caídos. Se eu perguntar para você, será que nas suas orações você está guerreando por aquele amigo teu que caiu? Será que tem alguém aqui que ainda ora, que ainda paga o preço por alguém que caiu? Hoje eu conversava com um amigo meu e dava força para ele, porque ele dizia: Joel, eu não estou aguentando mais o peso. Eu estou jejuando por 4 pessoas da minha família. Será que você ainda tem conversas espirituais desse tipo com alguém? Uma vez eu falava com o Benedito Filho, eu dizia: Benedito Filho, eu fico assustado com a nossa geração. Com essa geração que veio antes de nós, depois de nós. Porque a minha geração, Joacim, quando se reúne, ainda fala de Bíblia. Mesmo que seja pouca, ainda fala de Bíblia. Mas tem uma geração, Leoneide, que se nós vermos elas reunidas, eles não falam de Deus. Como é que vai ganhar almas para Deus se não existe Deus no coração? Não tem como. Não adianta nem tentar, porque não dá. Para fazer a missão primeiro nós temos que trabalhar o nosso eu espiritual. Temos que suportar Jerusalém. Mas nós queremos os altos montes da Judéia, não! A escada de Deus sempre começa no primeiro degrau. Sempre começa no primeiro degrau. E para encerrar, a palavra de Deus diz que nós vamos até aos confins da terra. Os confins da terra são os limites da terra. São as fronteiras. Tem pessoas que Jesus chama para passar fronteiras do Brasil, para passar as fronteiras do estado. Tem pessoas que Jesus chama para ir para outro estado, para outro país. Sim, tem pessoas que Jesus chama para passar outros estados, outros países. Mas não é apenas essas fronteiras que existem. Existem muitas fronteiras que são colocadas por nós mesmos, Leoneide. Tem muitas pessoas que nós olhamos e simplesmente desprezamos ela. E mais na frente a gente vê que aquela pessoa aceitou Jesus e bate aquele choque de realidade de dizer: eu pensei que esse daí não ia servir para nada. Sabe por que ele serviu para alguma coisa? Porque teve um crente cheio do Espírito Santo que não subestimou ele, que não fez acepção dele. Teve um crente espiritual que olhou para ele e viu que ele tinha uma alma. Nós precisamos olhar para as pessoas e tirarmos essa barreira que somos nós mesmos que coloca. E saber que por mais que você ache aquela pessoa chata, aquela pessoa tem uma alma. E para você fazer missão, se você não for entendido dessas coisas, você precisa rever os seus conceitos. Para fazer missões, não é de qualquer jeito. Nós precisamos passar pelos níveis espirituais que Deus nos leva. A mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração para essa noite foi essa. Fiquem na paz de Deus, abre essa oportunidade em nome de Jesus.